Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso canal. Agora, junto, nós vamos considerar a reunião Vida e Ministério Cristão da semana 12 a 18 de junho. Teremos algumas partes muito importantes. Espero que possa ajudar vocês em sua preparação. Então, vamos para o nosso vídeo. Vamos iniciar fazendo a leitura do texto que aparece em nossa apostila, que é o livro de 2 Crônicas, capítulo 33, versículo do 15 ao 16. O texto diz assim: Então removeu da casa de Jeová os deuses estrangeiros e o ídolo, bem como todos os altares que tinha construído no monte da casa de Jeová e em Jerusalém, e mandou jogá-los fora da cidade. Ele também restaurou o altar de Jeová e começou a oferecer nele sacrifício de participação em comum e sacrifício de agradecimento. E disse a Judá que servisse a Jeová, o Deus de Israel. Então a pergunta é: o que podemos aprender com o exemplo de Manassés? Então a resposta está baseada na Sentinela de 2021. Podemos responder assim: aprendemos que Jeová pode perdoar todos os pecadores. Mas, para isso acontecer, o pecador precisa estar arrependido de coração, assim como aconteceu com Manassés. Jeová deu uma segunda chance para Manassés e ele correspondeu. Se você está numa situação de pecado, arrependa de coração, dê meia volta e tenha certeza que Jeová lhe perdoará. A segunda pergunta da nossa apostila: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então podemos iniciar fazendo a leitura do capítulo 32, o versículo 7, que diz assim: Sejam corajosos e fortes, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa do rei da Assíria e de toda a multidão que está com ele, pois os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com ele. Em virtude da ameaça do rei Senaqueribe, Ezequias disse essas palavras para o povo, mostrando que eles não precisavam ter medo, pois Jeová estava com eles. Lição para nós? Às vezes as nossas dificuldades são tão grandes que parece que são muitos inimigos. No entanto, quando confiamos em nosso Pai Jeová, podemos ter a garantia que os seus anjos estarão do nosso lado, nos fortalecendo e ajudando, pois os que estão conosco são maiores do que os nossos inimigos. Podemos dar continuidade ainda no capítulo 32, agora o versículo 8. Diz assim: Do lado dele está um braço de carne, mas do nosso lado está Jeová, nosso Deus, para nos ajudar e para travar nossas batalhas. E o povo foi fortalecido pelas palavras de Ezequias, rei de Judá. Ezequias sabia que Jeová estava do seu lado, mas precisava fazer com que os outros também acreditassem nisso. E disse essas palavras maravilhosas que encheu o povo de coragem e determinação. Lição para nós? Jeová sempre travará as nossas batalhas, isso é fato. Mas para que possamos continuar fortes na fé, precisamos crer nisso, pois enfrentaremos muitas batalhas. Mas com Jeová do nosso lado, travando nossas batalhas, não haverá inimigos para nos vencer. Ainda no capítulo 32, podemos fazer a leitura do versículo 15, que diz assim: Agora, não deixem que Ezequias os engane e iluda desse modo. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de nenhuma nação ou reino foi capaz de livrar seu povo das minhas mãos e das mãos dos meus antepassados. Quanto menos, então, o seu Deus livrará vocês das minhas mãos.
O exército inimigo estava tentando enfraquecer a fé do povo de Deus, fazendo com que eles tivessem dúvida em Jeová e no rei Ezequias. Lição para nós? Algo similar acontece em nossos dias. Muitas pessoas tentam nos fazer ter dúvida em nosso Deus Jeová e nos seus representantes terrestres. Não podemos deixar que isso aconteça, pois enfraqueceria a nossa fé e poderia afetar nossa espiritualidade, cedendo assim a vitória para os inimigos. Jamais deixe que implante dúvidas em sua mente. Ainda no capítulo 32, podemos fazer a leitura do versículo 20, que diz assim: Mas o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oravam sobre isso e clamavam aos céus por ajuda. Ezequias, ele já havia orado a Deus em busca de ajuda e resposta, mas, em virtude da ameaça iminente e vendo que o povo estava ficando duvidoso sobre a vitória por meio de Jeová, só restou Ezequias e Isaías clamar a Jeová por ajuda. Lição para nós? A oração, ela se faz necessária em todos os aspectos de nossa vida. Mas quando algo é intenso e parece não ter saída, precisamos clamar a Jeová, ou seja, implorar, manifestar necessidade de algo, bradar, gritar, falar em voz alta. Ezequias fez exatamente isso e foi abençoado. Se fizermos também, tenha certeza que você e eu seremos abençoados. Ainda no capítulo 32, podemos fazer a leitura do versículo 25. Mas Ezequias não demonstrou apreço pelo bem que lhe foi feito, pois o seu coração ficou arrogante, resultando em indignação contra ele e contra Judá e Jerusalém. É difícil acreditar que estamos falando do mesmo Ezequias, mas é exatamente ele. Depois de tanto buscar a Deus e ser ouvido, ele se deixou levar pela arrogância. Lição para nós? A Bíblia diz que o orgulho vem antes da queda. E, infelizmente, isso pode acontecer conosco. Sendo assim, precisamos continuar dependente de Jeová. As bênçãos dele em nossa vida é para o nosso bem-estar físico e espiritual, e nunca motivo de arrogância. Agora, no capítulo 33, podemos fazer a leitura do versículo 12 e o versículo 13. Na aflição, ele implorou o favor de Jeová, seu Deus, e se humilhou profundamente diante do Deus dos seus antepassados. Manassés orava a ele, e ele se comoveu com as suas súplicas e o seu pedido de favor, e o trouxe de volta para Jerusalém, para o seu reinado. Então Manassés reconheceu que Jeová é o verdadeiro Deus. A misericórdia de Jeová é inexplicável. Diante da aflição de Manassés e de sua humilhação, Deus não olhou mais para o pecado, mas para o pecador, um homem imperfeito, e o perdoou. Lição para nós: essa misericórdia de Jeová se estende a todos nós. Isso não significa que vamos errar por saber disso. Mas, se por algum motivo acontecer, podemos contar que Jeová nos perdoará se nos arrependermos de coração e buscar a Deus. Iniciando com a primeira conversa, que diz assim na nossa apostila: converse sobre a página 16 da brochura, seja feliz para sempre, e ofereça um estudo da Bíblia. Depois nós vamos estar fazendo a análise da lição 6. Então nós podemos começar essa apresentação assim. A publicadora se chama Ruth. Então Ruth, ela diz: bom dia, tudo bem? Me chamo Ruth. Como você se chama? Então a moradora se apresenta. Bom dia, me chamo Rebeca. Do que se trata?
Ruth, ela diz: Então, Rebeca, estamos conversando com as pessoas sobre algo que todos nós ansiamos, que é de ter e viver com tranquilidade. Você acha que é possível ser feliz para sempre? Você acha que sim, não ou talvez? Então Rebeca ela diz: Eu creio que sim, mas só se for no céu, pois a terra não dá não. Ruth ela continua: Obrigado por sua resposta. Na verdade, muitas pessoas pensam exatamente assim, pois realmente o mundo está terrível e nos faz pensar que somente o céu será a salvação. Mas veja comigo o que diz o livro do Salmo 37, 29. Então faz a leitura do texto e depois continua. De acordo com o texto, onde a Bíblia garante que haverá paz e os humanos poderão morar. Então Rebeca ela fala, na terra. Olha, eu na verdade já tinha ouvido isso, mas é difícil de acreditar. Então Ruth ela diz, entendo, isso às vezes acontece, pois ficamos tão tristes com o que acontece na terra que a última esperança é o céu. Mas olha esse texto que interessante. Vamos raciocinar juntas. Salmo 22, 26. Então faz a leitura do texto e depois diz assim: Analisando de uma forma simples, sabemos que Deus e os anjos são espíritos, e os que reinarão com Cristo se transformarão em espírito, ou seja, eles são autossuficientes, não precisam se alimentar. Mas o texto mostrou que nós, que viveremos para sempre, farão o quê? Então Rebeca diz: comerão e ficarão satisfeitos. Ruth ela continua: e isso nos dá uma ideia de que não pode ser o céu. Essa é a esperança que nós temos de viver para sempre nessa terra, completamente reformada. Essa brochura aqui, Seja Feliz para Sempre, a base da palavra de Deus, nos ajuda a ter essa esperança. Gostaria de voltar na próxima semana para analisar junto com você essa lição 2. A Bíblia nos dá esperança. Então aqui eu finalizo essa designação, essa apresentação, e é claro que você pode finalizar da maneira que você achar melhor. Agora, fazendo a análise da lição 6, que tem o tema Explique por que você leu o texto. Então, o que você deve fazer? Leia o texto e explique o que ele tem a ver com o ponto antes de ir para a próxima ideia. Então, destaque as palavras-chave, destaque o ponto que você quer que as pessoas se lembrem e explique de modo simples. Podemos perceber que foi exatamente isso que Ruth ela fez. Após a leitura do texto, ela explicava e antes da leitura do texto, ela fazia uma introdução para que ela pudesse entender ou o que ela iria encontrar no texto, a resposta para a pergunta. Então, por fazer de uma maneira simples e prática, Ruth ela conseguiu atingir muito bem o seu ponto. Vamos agora passar para a revisita. Use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia e deixe uma publicação do kit de ensino. Após, nós vamos fazer a análise da lição 17. Então, a revisita nós podemos iniciar assim. Ruth, ela diz: Bom dia, Rebeca. Obrigado por me receber. Então, a Rebeca diz: É um prazer. Ruth continua: Muito bem, Rebeca. Ficamos de ver hoje a esperança que a Bíblia nos dá para o futuro. Conseguimos ver na semana passada que essa esperança se dará na terra. Assim sendo, o que acontecerá? Veja a resposta em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e o 4. Então, depois de fazer a leitura, continua assim. Percebeu o que Deus fará por nós? Então Rebeca ela diz, sim, são coisas inacreditáveis. Não haverá mais morte, nem pranto e nem choro. Isso seria maravilhoso. Então Ruth ela continua, de fato seria mesmo. E o que pode fazer com que a nossa fé
nessas promessas possam realmente fazer parte da nossa vida é aprendendo mais a respeito daquele que nos promete. Você já teve a oportunidade de aprender mais sobre Deus? Então Rebeca ela diz: Olha, eu leio a palavra de Deus de vez em quando. Não sei se só isso é suficiente. Então Ruth ela diz: Que bom que você já tem esse hábito. É difícil ver isso hoje em dia. Parabéns. Na verdade, você está no caminho certo. Algo que pode lhe ajudar a entender melhor a palavra de Deus e aumentar o seu desejo de viver no mundo assim é essa brochura aqui. Ela é toda baseada na palavra de Deus e nos ajuda de maneira prática. Seja feliz para sempre. Olha que tema interessante na lição 2. A Bíblia nos dá esperança. E isso é essencial. Essa aqui é sua. Então aqui eu finalizo essa demonstração e repetindo, você pode finalizar da maneira que você achar melhor. A lição 17, ela diz assim, fale de modo fácil de entender. Então o que você deve fazer? Seja simples e fale de um modo que as pessoas entendam. Como pode ser feito isso? Estude bem a matéria, use frases curtas e simples e, caso você use alguma palavra desconhecida, explique. Como isso não aconteceu, esse último ponto aqui não nos ajuda muito nessa designação, ou a gente não precisa atingi-lo. Então, os dois primeiros é estude bem a matéria e use frases curtas. Isso é essencial. Então, quando você preparar a sua designação, escolha as palavras do dia a dia que a pessoa conheça, que ela possa entender com facilidade. Evite de explicar o texto muito difícil, explique da maneira mais prática e simples, para que a pessoa ela possa entender de uma maneira prática e que possa surtir efeito na sua vida. Percebemos na demonstração que Ruth ela usou palavras simples e fácil de entendimento. E Rebeca não ficou com dúvida do que ela ouviu. Então podemos dizer que as irmãs se saíram muito bem em suas partes. Vamos agora fazer o estudo bíblico, que está na lição 10.5. Depois, nós iremos fazer a análise da lição 19. Então, o estudo a gente pode iniciar assim. Ruth diz: Muito bem, Rebeca. Agora o ponto 5 diz assim: é preciso esforço para assistir às reuniões. Vamos iniciar fazendo a leitura de Lucas, capítulo 2, versículo 39 ao 42. Você pode ler. Então, após a leitura, Ruth continua. Muito bem. Com a mente voltada para esse texto, eu vou fazer a leitura da introdução. Depois farei a primeira pergunta. Então, depois de ter feito a leitura da introdução, Rebeca continua. Então, com base no texto e na introdução, pergunta: Você acha que era preciso esforço para fazer essa viagem? Então, Rebeca diz: Precisa de muito esforço. Percebemos que eles tinham que viajar 100 quilômetros por lugares rochosos, diferente de hoje, que temos transporte. Devia ser difícil mesmo. Ruth ela diz: Muito bem. Agora trazendo para a nossa atualidade, por que talvez você tenha que fazer esforço para ir às reuniões? Rebeca ela diz: Porque às vezes os contratempos atrapalham. Trabalho, faculdade, e isso consome muito tempo, então precisamos fazer esforço. Ruth diz: Excelente. E aproveitando, queria te elogiar pelo seu esforço de estar presente às reuniões. Eu sei que para você não é fácil, mas mesmo assim você consegue. Que Jeová continue lhe abençoando. A terceira pergunta. Você acha que vale a pena? Por que você acha isso? Então Rebeca diz: Vale muito a pena, porque aumentamos o amor por Deus, vamos conhecer melhor as pessoas e fortaleceremos o nosso amor. Ruth diz: Isso aí. Que você continue com essa determinação. Nessa gravura,
mostra o trabalho que eles tinham para estar reunidos. O que você consegue ver? Então Rebeca diz: bem, aí mostra que eles tinham que fazer preparativos tanto para eles bem como para o cavalo. Fora a distância, que realmente era longe, tinha que ter muita disposição. Então Ruth diz: com certeza. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, mostra a importância de todo esse esforço. Pode ler, por favor, esse texto. Então, depois da leitura do texto, Ruth ela faz a pergunta: por que sempre devemos ir às reuniões? Então, Rebeca ela diz: porque é nas reuniões que nós vamos nos fortalecer, vamos ter encorajamento, e nós precisamos fazer isso porque o fim está muito próximo. Então Ruth diz: isso aí. Então realmente se faz necessário nós estarmos presentes nas reuniões, independente das dificuldades que possamos estar enfrentando. Mas quando nós fazemos o nosso esforço, com certeza Jeová observa o quanto nós desejamos de estar lá. E com certeza Ele vai nos ajudar e vai nos abençoar. Então aqui eu finalizo esse estudo e você também pode adaptar um outro fim para a sua apresentação. Lição 19, ela fala assim, toque o coração das pessoas. Então o que você deve fazer? Ajude as pessoas a entender a importância do que aprenderam e agir de acordo com isso. Então, ajude as pessoas a pensar sobre si mesmas, ajude elas a ter a motivação correta e deixe que Jeová seja o foco. Então percebemos que Ruth ela fez algumas perguntas para entender o sentimento de Rebeca, motivou ela à ação por elogiar a disposição dela de assistir às reuniões e deixou que Jeová fosse o foco por ler os textos e explicá-los da maneira que a organização ensina. Então, por se fazer dessa forma, conseguimos perceber que Ruth ela se saiu muito bem na sua designação e aplicou muito bem o ponto da brochura Melhore. E tenha certeza, se você se preparar usando as informações da brochura Melhore e a apostila, você também sairá muito bem em sua parte. Meus irmãos, muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.